Polícia Militar. Eu cito isso como exemplo de que a questão é muito mais complexa do que nós pensarmos, de que este governo simplesmente pode ter um fôlego limitado. O que nós precisamos é fazer essa disputa das ideias, do que significa essa aliança do neoliberalismo para manter sua hegemonia com o fascismo e que resultou na eleição do Bolsonaro. E é com isso que eu gostaria de desejar uma boa reflexão, um bom painel e um bom debate logo após para todos nós. Muito obrigado. Cumprimentar a Virgínia e o Marcelo para a realização dessa atividade. Dizer que, para nós, da diretoria da FENAI, eu tenho certeza que falo em nome da diretoria, e principalmente aqui represento o presidente da FENAI, o Jair, que a gente precisa desses momentos de reflexão, e é prioridade para a nossa entidade estar de parceira desse tipo de momento que a gente está vivendo aqui hoje. Fizemos de tudo, eu acho que a FENAI, a Federação Nacional das Associações dos Empregados da Caixa, já é referência, né, na luta em defesa dos bancos públicos, contra a privatização das entidades públicas do Brasil. Inclusive, hoje eu faço 13 anos de Caixa. E a gente lutou a vida inteira, né, para defender a Caixa enquanto banco público, mas a pauta era uma pauta do passado. E agora volta a ser uma pauta que bate a nossa porta. E a gente fez de um tudo para que nós não chegássemos nessa conjuntura em que nós estamos aqui hoje, que é todo dia abrir jornal e ver notícias cada vez piores, né, em relação a nossas empresas. Então, a gente vai fazer de um tudo também nessa conjuntura para resistir. E esse tipo de atividade vem nesse sentido. A gente fazer uma boa de uma reflexão. Há pouco tempo nós estávamos lá em Natal, né, teve uma atividade também da FENAI com o GCE, Diálogos Capitais. Estava também a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, isso mesmo, muito bom o debate. E, nesse sentido, eu acho que eu não vou aqui citar o GCE do lado dele. Em todas as minhas intervenções, eu tenho citado frases do GCE, porque tem me inspirado muito, me ajudado muito nas análises de conjuntura. Mas eles fizeram lá umas coisas muito importantes, inclusive críticas, que a gente também tem que fazer, para questões que, às vezes, faltaram, né, num período que a gente precisava, de repente, ter se preparado melhor para o que estava se desenhando, que é essa frente fascista que chegou no Brasil. Então, o recado é esse, agradecer a todos os presentes, para a gente aproveitar bastante essa oportunidade, debater bastante, aprender bastante com o professor Gessé, e que a gente está aí de parceiro para novas atividades, que é o momento de, quanto mais a gente analisar a conjuntura, melhor, para nos prepararmos para enfrentar essa conjuntura, e com certeza nós vamos sair vitoriosos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Raquel. Então, imediatamente, passamos a palavra para o nosso ilustre convidado, Gessé Souza, sociólogo, para a atividade Brasil, Raízes Sócio-Históricas e Econômicas, Conjuntura Atual e Perspectivas Futuras. Obrigado, pessoal. Boa noite. Eu estou muito honrado em estar aqui. Agradeço imensamente o convite da FENAI. Me sinto muito contente em ter essa oportunidade de discutir com vocês. Aproveito e cumprimento o meu companheiro de lutas em Brasília, ministro Miguel Rosseto. E eu vou dividir a minha discussão hoje entre um aspecto que eu acho que é extremamente importante, que é de onde vem isso que a gente está passando agora. Isso, para mim, não é algo que começou ontem, não é algo que começou há 5 anos e não é algo que começou há 15 anos atrás. É algo que já comemora quase 100 anos. A mesma história. Tá? Ou seja, é o processo de dominação política de uma ínfima elite que, ao mesmo tempo, conseguiu se assenhorar do pensamento simbólico sobre a sociedade brasileira. E ela contamina, obviamente, a direita, mas grande parte da esquerda. Né? Então, acho que essa é uma discussão importante que a gente faça. Né? É uma discussão que não pode demorar mais.
porque as elites em todos os lugares, para, no fundo, se assenhorar do bolso, ou seja, do produto do trabalho de cada um, ela tem primeiro que colonizar a cabeça dos oprimidos, de quem ela oprime. E esse tipo de opressão que a gente está sofrendo agora atinge 99% dos brasileiros, sem nenhum exagero. Como isso foi possível, eu acho que é um ponto que a gente tem que discutir hoje, né? Isso tem a ver com ideias, tá? E eu gostaria, na segunda parte, discutir um pouquinho essa questão da relação entre capitalismo financeiro e fascismo, tá? Que ele, obviamente, existe no mundo todo, mas ele está acontecendo aqui entre nós sob uma forma especialmente insidiosa e muito pior do que em outros lugares, tá? Eu acho que isso também necessita de uma discussão. Voltando ao primeiro ponto, eu não vou me adiantar muito, e eu não vou me alongar muito, aliás, porque eu acho que a coisa mais importante é a gente ter um espaço que a gente possa debater e discutir depois. Eu quero que a gente tenha esse espaço, né? De que modo, pessoal? De que modo a elite brasileira, a elite econômica, a elite é quem tem dinheiro, tá? Primeiramente, a gente costuma imaginar, não, elite, não sei o quê. Não, elite é quem tem dinheiro. Porque a elite que tem dinheiro compra as outras elites. É isso que acontece. Não necessariamente com dinheiro, mas ela pode ser com prestígio, com espaço, com cargo público, salário, etc., né? Mas ela efetua esse processo. E ela, para se reproduzir no tempo, o desafio dela é retirar a inteligência de quem ela oprime, né? E manipulá-la a partir de cima. Eu acho que é extremamente importante que a gente faça essa discussão, porque ela não foi feita ainda entre nós, pelo menos da maneira abrangente como ela tem que ser realizada. Quando foi que o Brasil moderno, o Brasil do qual a gente está falando hoje em dia, nasceu? Né? Ele não nasceu em 1500. Né? Eu diria que o Brasil moderno, efetivamente moderno, que é o que vai, enfim, comandar o nosso imaginário durante esses anos que nós estamos passando agora, ele nasce em 1930. E o Rio Grande do Sul tem um papel fundamental nisso, né? Ele nasce eventualmente um pouquinho antes, em São Paulo, na cidade de São Paulo, que já era uma grande metrópole industrial no começo do século XX, e no estado de São Paulo, onde tinha o quê? Onde tinha a elite mais importante, né? A elite que tinha o dinheiro. Que elite era essa? Era uma elite que vinha da escravidão, tinha inventado a República Velha, ou seja, eleições meramente formais, mantendo a mesma estrutura social, né? E que eles mantinham uma democracia, entre aspas, representativa, no qual jamais, em nenhuma eleição, mais do que 5% da população havia votado. Né? Esse é um dos aspectos mais importantes, ou seja, o povo não pode votar. É uma democracia, né, de fachada, onde a soberania popular não tem voz, desde o início. E esse é um dos pontos fundamentais do projeto de poder dessa elite. O outro projeto de poder, o que é? É essa elite ter o Estado à sua disposição. Por que essa elite quer o Estado à sua disposição? Essa elite precisa do Estado para roubar. Quem rouba é a elite, primeiramente. Né? Ela rouba de que modo? Primeiro, ela assalta o orçamento público. Né? Rouba o orçamento público e faz o orçamento público pago pela população, hoje em dia pelos pobres, do seu banco particular. Sempre foi assim. Para isso ela precisa do Estado. Quando essa elite, que tinha já o agronegócio, né? E o agronegócio, você sabe como nasce num país como o nosso, né? Assassinato e roubo de terras. Essa é a origem histórica da classe dos grandes proprietários entre nós.
O latifúndio é marcado, né, pelo roubo e pelo assassinato. Ainda hoje, acumulação primitiva de capital no Brasil. E as classes são formadas historicamente, ou seja, a nossa elite agrária é historicamente montada por isso. Por isso ela apoiou quem ela apoiou nessas últimas eleições. Já tinha também em São Paulo, isso é extremamente importante, né, uma elite de industriais, ligada já a uma fração financeira, exportadora e importadora. Essa era a elite que existia em São Paulo, que já mandava no país como um todo, porque era a elite que tinha mais dinheiro, que tinha mais poder. Extremamente importante nisso, né? Antes de 1930, as frações dessa elite, ou seja, financeira, comercial de um lado, agrária de outro, industrial no meio, elas vão ter um tipo de relação que vai ser muito peculiar. Isso eu aprendi fazendo esse meu último livro, A Classe Média no Espelho, né? Recapturando, enfim, a história dessa classe entre nós. Existe um aspecto extremamente importante para o nosso desenvolvimento, ou para os entraves para o nosso desenvolvimento, que é o fato de que, nessa configuração de proprietários, a fração industrial, veja bem, que era que ganhava mais dinheiro nessa época já, ela vai ser a menos importante, a menos representativa, e vai ser aquela que não vai representar os seus interesses de longo prazo. Se vocês pensarem em todos os países que a gente admira no mundo, eles foram construídos a partir de dois pilares. Educação para a maioria da população, por um lado, e não como a gente faz, né? Educação de vanguarda para 20% e nada para o restante. Né? No país como a Alemanha, como a França, como a Inglaterra, como a Suécia, o conhecimento de vanguarda é assegurado para 80%, 90% da população. Primeiro ponto extremamente importante. Né? Que é assim que você mantém a escravidão. A escravidão no mundo moderno, ela não vai ser montada a partir do ponto de vista apenas racial. Né? Não é na maternidade que você vai separar o branco, dizer que ele vai ser senhor, e o negro que ele vai ser escravo. Né? Não é assim mais. Né? Embora, claro, haja um amálgama entre raça e classe num país como o nosso, que tanto maltratou, enganou e assassinou negros entre nós. Né? Esse desprezo ao escravo, que é o núcleo de todo escravismo, porque o sistema econômico, ele nunca é só econômico. Ele não é só para explorar o outro. Ele tem que juntar no mesmo ponto, e de modo talvez inclusive mais importante, a humilhação do outro, o desprezo do outro, o ódio do outro. Né? O ódio que vai sendo cevado a cada dia. Não é isso? Por isso a gente não vem de Portugal, pessoal. Nós somos filhos do escravismo. O escravismo não existia em Portugal. Quem comandava o escravismo entre nós eram portugueses, mas eles chegavam aqui e entravam em relações sociais completamente distintas das que existiam em Portugal. Ele tinha que odiar o seu trabalhador, né? Ele tinha que ter a piada suja, né? Ferir a autoestima, né? Isso é o caldo cultural brasileiro. Né? É o escravismo, é a humilhação, é a retirada da confiança, da iniciativa, né? Do escravo e depois do trabalhador brasileiro. O núcleo do Brasil é esse, o núcleo afetivo, emotivo, que vai estar em todas as relações que a gente trava, é a humilhação e o ódio ao escravo que nos marca. Por que eu digo isso? Porque a gente nunca criticou isso, jamais foi criticado. Né? O Brasil montou e vai montar a partir de 1930, com a ajuda de intelectuais que são incensados, inclusive pela esquerda, uma concepção de sociedade destinada a repetir, item por item, o escravismo, sobre outras condições. Você não separa mais entre negro e branco, mas você põe uma escola que vai servir a 20%, que é a classe média, a imensa maioria de nós todos que estamos aqui, não é isso? E uma diferença abismal
em relação às classes populares, né? Montada no ódio ao pobre. Se a gente não entende isso, não entende o Brasil. Para a gente organizar o mundo em pensamento, a gente tem que separar o que é principal e o que é secundário. E não existe nada mais importante para entender o Brasil do que o ódio ao escravo antes e o ódio ao pobre hoje em dia. Isso hierarquiza todas as outras questões. A gente nunca criticou isso, inclusive, a gente sequer teve consciência disso, né? Os nossos pensadores, e a gente pensa hoje em dia, ninguém aqui tem ideia própria. O indivíduo não cria ideia. O indivíduo não cria as emoções que ele vai sentir. Não cria a concepção de mundo que ele vai seguir. O seu comportamento, quer ele saiba ou não, normalmente ele não sabe, né? É comandado por ideias. Porque a gente não é abelha, não é formiga e não recebe isso no seu DNA, né? A gente é pensado por ideias, no fundo, não é isso? Que nos comanda o que a gente sente, o nosso afeto, as nossas emoções e o que a gente vai pensar depois, sobre nós mesmos e sobre os outros, né? As ideias não ficam nos livros. As ideias não ficam nas estantes. As ideias vão sair dos livros, se ligar aos interesses econômicos e políticos de certas elites e vão penetrar cada músculo do nosso corpo, cada gota do nosso sangue e vai dominar o nosso comportamento. É por conta disso que uma elite tão pequena de meia dúzia consegue dominar 200 milhões. É pelas ideias. Então as ideias são importantes. Então, antes de qualquer ação política, qualquer comportamento, é necessário esclarecer e estabelecer a luta entre as ideias. As ideias que empoderam e as ideias que humilham. As ideias que nos deixam fortes e as ideias que nos desempregam. E as ideias que foram montadas sobre o Brasil são todas para nos humilhar, para nos desempregar, para nos enfraquecer. Isso foi criado pela cabeça e pela vontade do que a gente chama hoje em dia dos nossos maiores intelectuais. Sem a coragem de enfrentar a tradição, esse país vai continuar tendo, né, essa miséria e essa violência pornográfica e doentia que a gente tem até hoje. Como ela se constrói? Como essas ideias se montam? Nós havíamos visto que a elite paulistana, que é quem vai dominar as outras elites regionais, vai se expandir e vai dominar o país como um todo. Ela tinha o poder político, ou seja, tinha o Estado ali como seu banco para roubar. Tinha o Estado para ter o juiz que vai assinar qualquer coisa que esse pessoal mandar, como acontece hoje. E a polícia para matar os seus inimigos. É para isso que a elite precisa do Estado. E esse Estado foi tomado dessa elite, a mais importante, por Getúlio Vargas, vindo aqui do Rio Grande do Sul, num acordo entre elites subalternas, mas com o apoio da classe média. Getúlio foi recebido de braços abertos, ele nem esperava isso, pela classe média e parte da classe popular em São Paulo e no Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do país da época, né? Deu legitimidade, como todo mundo sabia que as eleições eram para inglês ver, era bico de pena, quase ninguém votava e mesmo assim tinha fraude. Aquela coisa popular foi, né, digamos assim, o beneplácito da soberania popular possível naquela época, né? Essa elite de São Paulo sentiu o golpe, né? Tentou uma reviravolta militar, perdeu.
Isso é cantado hoje em dia em todas as escolas de São Paulo como uma luta da democracia e da Constituição, imagine, né? Contra a ditadura. Aprendi com o meu amigo Marcelo agora que também a Revolução Farroupilha é muito semelhante a isso, né? E assassinou negros covardemente, como as outras elites regionais sempre o fizeram. E o Brasil era isso. O Brasil até 1930 não existia sequer uma concepção do que era o Brasil. O Brasil não existia enquanto entidade. Não? O Brasil era um amontoado de potentados regionais. O Rio Grande do Sul era muito importante. São Paulo, Pernambuco, Bahia, Pará. Mas não existia ideia sequer do Brasil. Em 1930, não existia uma ideia do que era Brasil. Não existia um mercado interligado. As regiões eram praticamente autônomas. Sem isso, a gente não compreende como é que o Brasil se forma. Nessa época, quando a elite paulista perde militarmente, ela vai pensar o quê? Ela vai pensar a ideia de longo prazo, diabolicamente inteligente. Quem pensa a longo prazo age de modo inteligente. Como remontar, criar uma ideia sobre o que é o Brasil. E essa ideia, ela está em firme eficiência até hoje entre nós. Como foi que essa ideia foi montada? Obrigado. Primeiramente, o Brasil vem da escravidão? Não, de modo algum. Que se esqueçam os escravos. Não? Quando você não critica o que você é, você não sabe quem você é, você reproduz isso. Isso na vida individual, qualquer um de vocês sabe. Com as sociedades acontece o mesmo. Vai se montar uma história do Brasil, uma interpretação do Brasil, onde senhores escravos vão estar ali, ninguém vai negar, porque é impossível negar, mas é como se não desempenhassem papel algum. Como se a gente viesse de Portugal. Mentira, Portugal não tinha escravismo. Os seres humanos são criados por relações institucionais, né, que montam um dia a dia, uma rotina, etc. Né, uma certa forma afetiva, emotiva e irracional de agir com os outros. A escravidão vai ser a forma como a família, a escola, a justiça, a política vai ser montada entre nós. Não tem nada a ver com Portugal. Né? A transmissão cultural não se dá pelo sangue. Não é biologia aqui. Mas a gente acredita nessa bobagem. Né? Desde os 5 anos, quando a gente entra na escola. Mas não é a única bobagem. Aí a gente vai, como a elite, precisa humilhar o povo. Que senão ela não vai poder manipulá-lo. Um povo altivo, você dificilmente manipula. Então você tem que humilhar o povo. Como é que você humilha o povo? Você diz, olha, a gente vem de Portugal, e Portugal é muito diferente de Inglaterra e Estados Unidos. Em Portugal, católico, ibérico, então esse é um povinho meio, como o nosso vice-presidente disse, lembra? Indolente, preguiçoso, meio burrinho, não é isso? Né? Mas antes de tudo, ladrão, corrupto. Né? Quem disse isso foi uma das grandes figuras do pensamento brasileiro, Raimundo Fauro. Né? Fauro disse essa bobagem. A gente tem que dizer assim, para dessacralizar, combater isso. Né? Essa besteira, essa idiotice. Portugal tem uma corrupção desde 1381. Ou seja, isso é uma ideia imbecil. Por quê? Porque a ideia de corrupção, no sentido moderno, ela só é possível a partir de 1789 na França. Por quê? Porque o povo só pode ser dono dos bens do Estado quando ele é concebido como a origem de todo o poder. Isso só aconteceu na França e na Revolução Americana de 1776. Falar de corrupção, de que alguém, um particular, pode se apropriar do bem público antes do século XVIII é idiotice. Furado, uma fraude histórica. Todos nós acreditamos nisso. Direita e esquerda.
vai ser parte da história, da forma como nós todos vamos nos compreender. Parou por aí? Não, não parou por aí. Nós todos somos ladrões e corruptos, segundo essa leitura. Mas, por algum milagre, o pessoal só vai ser corrupto no Estado. Olha que coisa incrível, né? O povo inteiro de corrupto vem de Portugal, um bando de ladrão, só vai roubar no Estado. Né? Mercado não. Mercado é trabalho honesto, produtividade, né? Uma coisa linda, só tem virtude. Ideia do patrimonialismo. Os partidos de esquerda vão ser influenciados por essa ideia de modo decisivo e vai comprometer decisivamente a sua ação. Em grande medida, os voos de galinha da esquerda no Brasil têm a ver com a colonização desse tipo de ideia, porque isso compromete o comportamento, traz hesitação, confusão no comportamento. Claro, é uma ideia para o seu inimigo. Essa ideia é boa para quem? Para a gente? Não. Mas é boa para essa elite, que tinha perdido o poder, né? E agora o seu roubo é invisibilizado. O mercado nem rouba. Os proprietários não roubam. Eles dão emprego, dão trabalho honesto, não é isso? São um paraíso, modelo. Lembra o acelera? Não é isso? Isso que é o mercado entre nós. Não? Foi uma ideia construída. Aqui entre nós ela é mais importante que em qualquer outro lugar. Criar o Estado como bode expiatório. Porque o Estado e a política são o bode expiatório. Ora, se você tem a cabeça da República Velha, vê o seu povo como humilhado, inferior e seu inimigo, você quer criminalizar a soberania popular. A soberania popular se manifesta onde? O povo pode se manifestar onde? Na política e no Estado. Aí você estigmatiza e criminaliza o Estado e a política, claro. E a gente engole isso, 100 anos. Essa elite montou uma universidade para isso. Já tinha imprensa, sempre foi dela, para distribuir essas interpretações que enfraquecem, nos tornam hesitantes. Mas a imprensa só distribui ideias. Era preciso construir ideias. Né? A USP foi construída com dinheiro dessa elite de São Paulo. Terreno é da família dos Mesquita. E a USP vai ser o modelo para todas as outras universidades. Ou seja, você vai montar a classe média, montar a elite, segundo essas ideias. E esses caras vão tirar a onda de que eles são críticos. Não é uma postura defensiva de quem é conservador num país pornograficamente desigual como o nosso. Não, ele tira a onda de quem é crítico. Olha, eu estou aqui apontando o dedo, pô, assim não dá. País como esse, com uma roubalheira dessa não dá. Olha aqui, pronto, eu estou criticando. Né? Vai montar a balela, a mentira da corrupção política como a origem de todos os nossos males. Vamos só para quantificar, porque em dinheiro é fundamental que a gente quantifique. A Lava Jato, em 5 anos de scanner e atividade partidária, onde ela blinda o sistema financeiro, blinda os órgãos de comunicação, blinda o sistema financeiro, que é quem rouba, legalizadamente ou ilegalmente, blinda os órgãos de comunicação, que é quem mente e distorce sistematicamente a realidade, blinda o poder judiciário, que ninguém com mais de 5 anos acha que é mais honesto do que o sistema político. Não? E escolhe, de acordo com a conjuntura política, os seus inimigos. É isso que a Lava Jato é. Um candidato de esquerda, como os 2 grandes candidatos que fizeram, não podem elogiar a Lava Jato. A Lava Jato tem um vínculo orgânico. Se você quer esclarecer por que a população tinha ficado mais pobre
que era essa a questão que estava em jogo, você tem que mostrar que a Lava Jato tem um vínculo orgânico. Não existe o assalto financeiro sem a Lava Jato. A Lava Jato joga toda a luz, toda a atenção para ela, para a palhaçada e o teatro que ela é, e a gente não vê o que está acontecendo do outro lado, que é efetivamente quem tira a chance de vida, desemprega, humilha, empobrece. Que a população não sabe. Não sabe porque tem uma mídia canalha. Mas a esquerda não pode fazer aliança com isso. A Lava Jato, nos últimos 5 anos, recuperou menos de $1 bilhão. Menos de $1 bilhão. Vamos só ver a quantidade da sonegação, que é abertamente ilegal, de impostos, que só meia dúzia dos ricos fazem, que são $500 bilhões. Quem não olha para uma corrupção que é 500 vezes mais do que outra, foi feito de imbecil. Sem contar uma dívida pública que não é dívida, porque dívida tem contraprestação, e essa que a gente paga, por conta disso a gente não tem educação, saúde, nada, é 98% juro sobre juro, sem contraprestação. Ela não é pública, está cheia de falcatrua privada, roubalheira, por isso que ninguém audita. E a dívida só aumenta, porque é um mecanismo do capital financeiro assaltar a sociedade como um todo. É basicamente isso. Capitalismo financeiro é montado na fraude aberta. Os juros que a gente paga aqui, segundo dados do Banco Central, de juros, chega a R$1 trilhão, são escorchantes. Não existe em lugar nenhum do mundo disso. Um país como a França, que tem um juro médio, é 11 vezes menor. Isso, pessoal, está nesse relógio que a gente compra, nessa água, nesse copo, na roupa que a gente usa, embutido, juros escorchantes que faz uma transferência gigantesca de recursos de toda a população para meia dúzia de rentistas, nacionais e internacionais. Isso é o roubo, o assalto, que é imperceptível, ninguém fala e que desemprega e nos deixa pobres. Isso é legitimado de quê? Quando você diz que o mercado não é ladrão, né? Patrimonialismo significa isso, né? A outra ideia foi criada também em São Paulo, também na USP, de um cara que foi secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, Francisco Verfort. Populismo. Sabe, pegou essa ideia do Gino Germani, da Argentina, para explicar o quê? O povo, como é que a classe trabalhadora não cria uma consciência de classe, essas loucuras, né? Eu conheço uma classe que tem consciência de classe, é a elite. Toma uísque junto, se casa junto. Como é que você explica isso? Os trabalhadores vieram do campo para a cidade, acostumados a obedecer ao coronel no campo, vêm para a cidade e pode ser manipulada por líderes urbanos. Aí você já diz que os trabalhadores são manipulados, não têm consciência do mundo, porque não foram nessas universidades. E os seus líderes são manipuladores, no mesmo conceito. Né? Depois que você tem isso pronto, na cabeça da população como um todo, então você fazer qualquer política para 80%, ou nesse caso, para 98% da população brasileira, é populismo. Democracia é fazer para os 2%. E a gente não tem defesa em relação a isso. Personalismo, essa mentira que a gente vem de Portugal, bobagem, que tem uma tradição de corrupção, isso é uma fraude histórica, para humilhar o povo, tirar a sua iniciativa. Aí um povo ajoelhado, humilhado, você ainda diz que o seu representante no Estado e na política é ladrão, quando o ladrão no Estado é o lacaio pequeno do mercado.
E depois você diz que o povo não sabe votar, não tem consciência e os seus líderes são manipuladores. Essas três ideias são as ideias mais importantes para se pensar o Brasil, desde há 100 anos. É claro que houve, né, a partir dos anos 50, elas começam a ser importantes, e o que Carlos Lacerda faz com Getúlio Vargas é a mesma coisa que a Rede Globo fez com o presidente Lula. Nós somos dominados por isso, e a esquerda é dominada também por essa interpretação. A gente precisa repensar isso, porque um novo comportamento exige novas ideias. A gente tende a achar, né, arrogantemente, não, agora eu estou compreendendo tudo. Não, não está. Que as outras situações vão se pôr de um outro modo e você vai fazer a mesma besteira que você sempre fez antes. Tem que pensar articuladamente um novo modo de compreender esse país e quais são as questões importantes nele. No núcleo desse país está a continuação da escravidão. O que derruba o governo nesse país não é a corrupção. Ou alguém viu alguém de classe média sair à rua quando alguém da elite rouba. Alguém viu, então não é a corrupção, certo? Se não é a corrupção, o que é? Que diabo foi que Getúlio Vargas, Jango, Lula e Dilma fizeram para terem provocado os golpes de Estado? Diminuir a distância entre as classes. Esse é o crime. Esse é o crime. Dessa aliança antipopular foi montada em 1930 entre uma ínfima elite que se apropria do poder econômico a título de propriedade e a classe média, porque o capitalismo, pessoal, não é só dinheiro. Capitalismo é conhecimento, em grande medida, tão importante quanto dinheiro. E a classe que vai se apropriar do conhecimento considerado legítimo, valorizado, universitário, línguas estrangeiras, é a classe média, real. A renda média não é classe média, isso é uma ideia louca, maluca. Não? Classe não é renda, classe é reprodução de privilégios. Que diabo acontece na vida de João, que ganha 1 milhão, e de José, que ganha 1.000, para explicar que um ganha 1.000 vezes mais do que o outro. Se você é de classe média, você teve uma família, recebe de presente desde o berço, estímulo à concentração, pensamento abstrato, disciplina, autocontrole, de graça, pré-condições afetivas e emocionais que vão fazer com que você chegue na escola com 5 anos, vencedor. O que o filho das classes pobres não tem. Não tem por quê? Porque o pai nunca teve. É culpa da família? Não. É culpa de uma sociedade que perseguiu, humilhou ativamente, todos os dias, essas classes. E aí esse cara ainda compra o tempo livre do filho, para poder só estudar. Aí esse cara, canalhamente, vai dizer como adulto que é mérito dele. Legal, né? É isso que é a classe média entre nós. 20% de privilegiados. Mas aí é uma coisa muito canalha, no sentido empírico do termo, ou seja, segundo a religião cristã,
que é a base da nossa moralidade, a gente não percebe a moral, só percebe dinheiro e poder. Mas é a base da moralidade, ou seja, da culpa, do ressentimento, dessas coisas, dessas emoções morais que a gente sente, a base dela, hoje em dia, de um modo secular, é toda do cristianismo. E o que o cristianismo diz é que o mal enquanto tal, ou seja, a canalice enquanto tal, é o ódio covarde ao frágil. É isso que a nossa elite, a classe média, tem em relação ao seu próprio povo. É como se fossem belgas, europeizados, se sentindo superior ao povo, querendo humilhá-lo e explorá-lo. O Congo. Não é isso? E se apropriaram dos dois grandes capitais do mundo moderno. Dinheiro, de um lado, a elite, e a classe média, o conhecimento considerado valorizado, que vai dar não só dinheiro, vai dar prestígio, reconhecimento social. A polícia não vai chegar esculachando na sua casa, ela vai o contrário, né? Entre aspas, proteger você. Essa é a articulação de classe que vai ser montada. Como a classe média não pode dizer que é por isso, porque ela vai ficar contra Lula e contra Dilma, porque, antes de tudo, aumentou-se de 3 para 8 milhões. As pessoas estavam na universidade, que é o bunker do privilégio da classe média. Além de estar usando, coitado, uma roupinha que comprava com 24 meses, mas não pode ser a mesma roupa da madame de classe média. Isso que faz a classe média sair à rua. Em 64, Jean, coitado, nem chegou, só formulou um programa e caiu. Lula e Dilma, e Getúlio depois, que enfiou uma bala no coração e depois viu-se que ele não tinha roubado coisa nenhuma, né? Mas a condenação já era prévia, né? Essa é a história do Brasil, né? Tocar nessa questão, ou seja, de como essas coisas se mantêm e essas ideias continuam, e aí como a classe média não pode assumir como discurso público, agora pode, que a gente está chegando à beira do precipício moral e político. Mas antes ela não podia assumir que era raiva do pobre. Não quero que esse cara chegue à escola. A escola dele não pode ser boa, né? Não pode comer iogurte, não pode se alimentar, não pode ter a roupa que eu tenho, não pode ir para o shopping center que eu uso. Como você não pode dizer nada disso, porque isso é canalice no sentido cristão do termo, aí você inventa o pretexto perfeito, que é a corrupção. Aí você transforma o canalha em herói da moral nacional. Aí ele sai à rua, né, na Avenida Paulista, onde seja, aqui deve ser onde? Na Rua do Comércio, né? Com a bandeirinha na mão e tal, né? Orgulhosamente, né? Entende? Canalha travestido de amarelo, né? Vamos tocar um pouquinho só no capitalismo financeiro e no fascismo. Obrigado. O capitalismo financeiro, pessoal, o que foi que o capitalismo financeiro fez? Ele fez aquilo que, lembra o que Marx disse? Trabalhadores do mundo inteiro univos, não foi? A máxima do capitalismo financeiro é: sonegadores de impostos do mundo inteiro, univos. É basicamente isso, né? Com isso, você quebra qualquer forma de reação política, que os estados ficam quebrados na sua base, sua capacidade de arrecadar impostos. E você cria fluxos paralelos de capital, paraísos fiscais, é onde você lava esse dinheiro. Se você está na elite financeira, ninguém acha isso um crime, etc. Né? O capital financeiro está se montando de um modo tão diabolicamente inteligente como a elite paulista, que hoje em dia ninguém fica pensando dessa origem regional, porque ela
dominou todas as outras elites no Brasil inteiro. Foi montado desde os anos 80, né, para quebrar qualquer vínculo associativo dos trabalhadores. Os sindicatos, antes de tudo, mas também qualquer vínculo associativo, partidos, associações, etc. Né? Deixar o indivíduo isolado. O indivíduo isolado, ele não tem defesa. Né? É esse indivíduo, depois você diz a ele que ele não é mais empregado seu. Ele é um colaborador seu, um empresário de si mesmo, companheiro seu empresário. Eu vi isso várias vezes nas minhas entrevistas. Né? Eu fiz entrevistas com o que eu chamei de batalhadores. Esse pessoal trabalha 13, 14 horas ao dia. E não vem um patrão, coitado, né? Porque deve ao banco, o banco é impessoal. Você monta uma forma, né? Você isola, retira a defesa, isso num contexto de uma imprensa que vai distorcer o mundo, né? E que depois, quando isso obviamente chega em formas onde a concentração de riquezas está tanto na mão de meia dúzia, que você tem desemprego massivo, você tem empobrecimento massivo, e uma ideologia já está montada aí para dizer o quê? Olha, se você não se deu bem, a culpa é sua. Não? No meu livro sobre a classe média agora, eu entrevistei, pessoal, vários engenheiros, que eu consegui encontrar vários, imagine quantos tem, ex-engenheiros da Petrobras, que se tornaram motoristas de Uber. No caso, não sei se foi uma casa, imagino que não, né? Eles todos tinham se tornado motoristas de Uber. E eu perguntava para eles, o que o senhor acha que é a causa disso, desse seu descenso, da sua tragédia pessoal? Inevitavelmente, Cabral, a política. Não estou aqui defendendo o Cabral, pessoal, o contrário, não é isso? Quer dizer, 280 milhões é muita grana, não é o que disse que ele desviou. Mas 280 milhões não desemprega populações. Agora, o que e o governo do Rio de Janeiro, assim como o Brasil, dependia da Petrobras. Os royalties da Petrobras eram a base dos investimentos do Estado. A Petrobras foi responsável por mais de 50% do investimento público do Brasil há alguns anos. E a Petrobras foi atacada por esse capitalismo que é baseado na fraude. Por que ela foi atacada? Ora, se você sabe que é fraude, e esse pessoal sabe que é fraude, as bolhas vão aparecer, você está de olho em quê? Ativos reais. Quem tem ativos reais? Puxa vida, o Brasil acabou de descobrir a maior mina de petróleo do mundo. Né? Então você tem que atacar isso. Petróleo é real. Pode acontecer qualquer bolha, aquilo fica. A água do Brasil, as terras do Brasil. Nós fomos atacados a partir de 2013 por conta disso. Né? Você precisa criminalizar a Petrobras. Olha, esse aqui é um povo, lembra da ideia? Um povo de corruptos. Os políticos são corruptos, não é isso? Então vamos entregar a Petrobras para quem? Para os estrangeiros honestos. Claro. Pessoal, é isso que está por trás desse esquema. Tá? Não se imbeciliza um povo inteiro à toa. Você quer tirar a vantagem disso. Agora, a Petrobras, que antes iria servir no governo Dilma para educar gerações de brasileiros pobres, está sendo repartido entre meia dúzia de uma elite subordinada, subalterna, que é a elite da rapina, como a elite escravocrata era. Porque a gente nunca teve, inclusive, sequer uma fração industrial do capital autônoma. Essa era a história que eu iria contar e eu terminei não contando, que entrei em outro atalho. Em todo o país, ou seja, o tema da educação e da indústria, né?
Um país como o nosso, com 200 milhões, tem que ter indústria forte, senão você não vai empregar as pessoas. A indústria é mais racional do que as outras frações do capital. Por quê? Porque os seus interesses de longo prazo são compartilháveis com a sociedade como um todo. Vocês pensaram num cara genial como Henry Ford, que explorava os trabalhadores do modo, né? Enfim, exigia muita disciplina, mas pagava salários decentes, quando ninguém no mundo pagava. Para quê? Porque o cara comprasse o Ford T que ele produzia. Ele produzia em série, milhares, milhões, precisava ter gente para comprar. Né? O industrial inteligente sabe que o trabalhador tem que ganhar um salário decente, ele não tem mercado. Né? Compare isso com a nossa elite agrária. Os assassinos e ladrões de terras. O que é isso? É verdade histórica. Que vende lá fora para euro e dólar. Qual é o compromisso, a responsabilidade que essa elite tem com o restante da sociedade? Se o país estiver miserável ou não, ele recebe a mesma coisa. Aliás, se estiver miserável, ele compra ativos de modo barato. Ele tem interesse na miséria. A mesma coisa com a fração financeira. Se acabar aqui, vai acabar a Turquia, outros países. Né? Essa é a nossa elite. Por quê? Porque a gente nunca teve uma fração industrial do capital com autonomia. Por quê? Porque, isso eu aprendi nesse livro da classe média também, né? Os aprendizados históricos dessa classe, né? Foi uma classe criada entre nós no começo do século XX, em São Paulo, localizadamente. Eram todos estrangeiros, Matarazzo, Crespi, Weisflog, Clabin, etc. Tinham mais interesse nos países de origem do que nos países que os haviam enriquecido. Nunca peitou o arranjo agrário e financeiro, como em todos os outros países que deram certo. Tinha muito dinheiro, poderia ter peitado, nunca peitou. Nunca foi uma classe que impusesse, apesar de ter a grana para isso, o poder para isso, os seus interesses sobre as outras frações. Ao contrário, se subordinou à fração agrária, casava os seus filhos com os filhos dos grandes fazendeiros. Por conta disso, a industrialização entre nós vai se dar sempre por interposta pessoa, o Estado primeiro, pelas multinacionais depois. As elites que nos dominam são elites da rapina. Quero o meu agora, curto prazo. Nosso desenvolvimento histórico explica isso. A esquerda sempre ansiou, né, em alguma forma de acordo com essa fração industrial, que nunca foi autônoma. Nunca teve independência. Nunca teve um projeto próprio. E hoje em dia, como não tem projeto próprio, ela serve subordinadamente a esse ataque do capital financeiro entre nós, né? Comprometendo o orçamento público, capacidade de compra e as riquezas nacionais. Eu fico à disposição para qualquer questão depois. Boa noite a todos e todas, camaradas. Meu nome é Angélica, eu sou da Central de Movimentos Populares, sou do movimento comunitário de um território ilhota aqui próximo, que foi despejado para a Restinga nos anos 70, ditadura. Então, quando a gente lê os seus livros, a gente realmente se situa ali como sendo essa classe baixa, né, humilhada, execrada, abandonada e que não se permite empoderamento. Então, é uma luz aí que vem nos trazer a nossa responsabilidade como movimento popular comunitário empoderado, lutando para mudar
Essa é a ideia que se tem dos pobres no Brasil. Mas eu queria lhe fazer duas perguntas, porque sei que deve ter muitas pessoas que querem falar, e me parece que o astro aqui é o senhor. Então, uma delas é uma coisa que sempre me deixa muito revoltada, porque eu escuto nossas lideranças de esquerda falando a vida toda que o capitalismo está em crise. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor acha disso. Eu não sei por quê, que é algo que mexe muito com a gente isso, porque se está em crise, cada vez está mais rico, cada vez está mais forte, cada vez está dominando mais. Então, qual é que é a crise, afinal? Então, gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso. E também, por que as esquerdas não se unem? Eu acho que isso é algo que realmente é muito preocupante. Porque nós, na esquerda, nos fracionamos como o Jaco Estripador, que é inglês, então nós não temos nada a ver, né? E nós não conseguimos nem internamente dialogar com os processos que o povo tanto almeja. Então, espero que o senhor, dentro da sua sabedoria, possa entender uma vileira, que não é formada em academias, mas que luta, por um mundo melhor. Obrigada. Vamos chamar... Então, a gente... Obrigada, Angélica. A gente vai fazer, só para explicar, A gente vai fazer 5 perguntas agora, vamos passar para ele para responder 20 minutos. Se der tempo, a gente abre um outro bloco, aí a gente avalia. Aí a Suelen já tinha me passado o nome dela, e aí mais os 3 que estão ali, e aí a próxima, a sexta, já fica pré-inscrita para o próximo bloco, pode ser? Beleza, então. Quando for 1 minuto e meio, eu aviso, tá? Uma boa noite a todas e todos. Eu me chamo Suelen Gonçalves, eu sou militante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, filha das ações afirmativas na Universidade Federal, então hoje sou estudante de doutorado no curso de Sociologia aqui na URGS. Professor e colega, gostaria de trazer algumas inquietações para a gente pensar também sobre esse debate que você muito nos abrilhanta nesta noite, Pensar essa construção dessa elite, dessa classe humilhada e essa construção de corpos que podem ser exterminados, do ponto de vista de uma violência, do ponto de vista difuso, nesse contexto brasileiro, onde gênero e raça constroem, digamos, pilares de pessoas que devem viver e pessoas que devem morrer. Então, a gente pensar esse debate sob o ponto de vista do avanço da violência nas cidades, pensar o contexto das cidades e o papel de nós, enquanto esquerda, a enfrentarmos de fato esse tema da segurança pública, porque a gente tangencia, a gente não avança, a gente tem muitas dificuldades em refletir e pensar alternativas. Então, são essas questões. Pensar a questão da violência, o recorte de gênero e raça, que como essa classe humilhada, digamos assim, fica muito nítido nesse debate de pessoas que devem ter o direito à vida preservada e pessoas que devem ter sua vida exterminada. Obrigada. As pessoas se apresentem antes de falar, para o pessoal conhecer quem é. Olá, professor. Meu nome é Elton, sou de Porto Alegre, sempre morei aqui. Sou profundamente admirador do seu trabalho, principalmente no YouTube, eu acompanho muita coisa. Acho que é uma honra no nosso país ter alguém com essa relevância, principalmente para explicar o próprio país, E a minha pergunta tem a ver com isso, tem a ver com o papel da esquerda num escopo de tempo e espaço de hoje, Nos livros do senhor e no próprio cartaz fala em Brasil, Eu tenho tentado acompanhar muita coisa dizendo assim, a estratégia usada no Brasil para fazer as pessoas quererem votar no Bolsonaro foi criar inimigo interno, O Trump fala em inimigo interno. Então existe uma exacerbação da ideia de fronteira e a ideia de que o escopo dos problemas é nacional, enquanto que alguns explicadores disso argumentam que a elite da rapina é internacional, Então,
se o explorado, seja aqui, seja em outro país, não tem condições de compreender isso, ele fica uma vítima perfeita das pessoas que surgem com o inimigo interno, seja o estrangeiro, seja a minoria, seja o pobre, no caso do Brasil, e tudo isso que a gente já sabe muito bem. A outra questão é uma questão do tempo, né? Se a gente pegar, por exemplo, alguma experiência de esquerda que possa ser considerada parcialmente bem-sucedida, a Revolução Russa, né? A gente vê que naquele momento existiu uma classe explorada e o mecanismo disso foi contraposto por um ideal revolucionário que tinha um apelo para essas pessoas. E parece que hoje a esquerda não teve o apelo que poderia ter, porque a eleição, mostrou que isso não aconteceu. Então, assim, hoje, como que a esquerda deveria agir, porque é necessário fazer alguma coisa, de forma inteligente no Brasil atual? Qual o senhor acha que deveria ser a ação que faça sentido dentro das teorias que o senhor tem desenvolvido? Que ação, como convencer, como cativar as pessoas que não estão mais sendo cativadas por um discurso de esquerda que talvez esteja deslocado e talvez esteja anacrônico hoje, né? Obrigado. Obrigada. Se apresenta. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Marina. Acabei de me formar em Relações Internacionais, na verdade. Então, minha pergunta vai um pouco mais para esse lado, de que, durante o teu estudo, tu conseguiu enxergar influência das elites transnacionais, na realidade, influenciando as elites brasileiras. Eu acho que, durante a universidade, não tive muito tempo de pesquisar as nossas elites, e eu acho que isso é realmente o meu próximo passo, mas de que maneira essa elite transnacional, a elite dos Estados Unidos, uma elite europeia, até que ponto eles têm uma influência sobre as nossas elites, sobre as nossas ideais, e sobre a maneira com que nossas elites funcionam. Até como tu falou, das diferentes tipos da nossa elite, então, qual é a nossa elite que se comunica com a elite lá de fora e qual é a elite que realmente só responde, né? Na verdade, era mais uma curiosidade nesse sentido. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu me chamo Caroline, sou empregada da Caixa e componho a direção dos Sindicatos Bancários. Eu queria tentar encaminhar duas questões que eu acho que se entrelaçam um pouco. A primeira é sobre a relevância ou não da reconstrução do centro político nesse momento, dado que nós temos desafios importantes, nós sabemos da dureza do período, mas também da eventual possibilidade de explorar rupturas nesse governo e resistir efetivamente a ataques importantes na Previdência, nos direitos trabalhistas, nas privatizações. Então, a relevância disso e o papel da esquerda, sobretudo da centro-esquerda, nesse processo. E a outra questão é qual é o pacto social possível, ainda que a gente trabalhe com um conceito mais frouxo de pacto social, mas pensando especialmente naquela formulação que se fez em 2002, com os derrotados do neoliberalismo dos anos 90. Militares, nacionalistas, um setor produtivo que estava esgoelepado, uma classe média, um funcionalismo, que ao longo do período se esfacelou, mas é possível retomar ou é um outro pacto que nós teríamos a possibilidade de trabalhar? Nós vamos abrir mais uma pergunta, porque foram 6 pessoas, então a gente pode fazer pergunta, a gente encerra esse bloco com essas 6 perguntas, ele responde por 20 minutos e aí a gente abre mais algumas questões para a reta final. Boa noite, Gessé. Eu sou Neiva Lazarotto, sou professora da rede estadual, estou aqui representando a Intersindical. Eu estou orgulhosa porque estão junto comigo companheiras e companheiros que adquiriram a elite do atraso, a minha diretora da escola e na escola também vários colegas já adquiriram e leram. Mas assim, tu falaste muito como eles montam, como eles montaram o projeto, como eles montaram a ideia, como eles montam, me chamou isso. E o uso da ideia e da universidade. Então, como educadora das classes populares, né, nós somos da escola estadual, temos estudantes de mais de 30 bairros diferentes, a maioria negros, isso para nós é uma riqueza, é um orgulho que eles estejam no ensino médio.
esses jovens, essas jovens negras, e queremos que eles cheguem à universidade, né? Vamos ter que resistir para que eles possam chegar lá, porque querem desmontar os processos que foram criados de acesso, mas eles vieram com um processo de ataque violento à universidade e às ideias. Uma semana antes das eleições, com os projetos da Mordaça. E nós estamos resistindo. Acho que essa é uma das tarefas nossas. Essa semana, mais uma vez, nossos guerreiros do PSOL, do PT, né, lá na comissão especial conseguiram impedir a votação. Então, acho que essa é uma das grandes tarefas, falo isso, porque tem aqui muitas lideranças sociais, em especial os bancários, mas muitos lutadores e agentes políticos, é resistir para que eles não controlem as nossas ideias. Mordaça não, liberdade de pensamento, preservar a universidade, preservar a escola pública. E a outra questão que eu queria dizer, falando que eu vi muita ansiedade das outras questões, a esquerda. Eu acho que a esquerda está fazendo um esforço de se unificar. Um minuto e meio, concluo. Por exemplo, ontem a Berna, está aqui o Miguel e outros companheiros conhecem, a Berna representou a Fundação Lauro Campos no encontro das fundações dos partidos. Já é o segundo encontro do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT e não me lembro quem mais. Então é um esforço de manter a unidade, vai ter que ter unidade parlamentar e vai ter que ter unidade de ação nossa nas ruas para enfrentar o Bolsonaro e o seu projeto, para que eles não capturem mais do que eles já nos tiraram. É um esforço. Agora, a esquerda vai ter que ter lado. Não pode confiar na elite do atraso, fazer pactos com eles. Nós temos que fazer o que fez a Venezuela, com todos os seus problemas. Maduro ganhou a maioria das prefeituras agora no domingo passado. Alguma coisa explica a disputa ideológica feita lá. Obrigada, Neiva. Vamos passar, então, para o Gessé fazer a intervenção dele de 20 minutos. Eu vou até começar pela questão do nosso amigo aqui, o terceiro que veio, porque eu terminei esquecendo e não falando, né, do que eu acho que foi o caldo político do fascismo, do fascismo, do neofascismo hoje em dia, não é isso? E do fascismo entre nós. Porque isso é extremamente importante, né? Nessas entrevistas que eu fiz, quer dizer, eu conversava muito com a minha mulher sempre quando eu voltava desses trabalhos de campo, e eu não sabia ainda eu não tinha ideia da tamanha alcance que antes das eleições, quer dizer, 6, 7 meses antes das eleições, que a mensagem fascista tinha entre nós. Confesso a vocês, eu achava, quer dizer, eu fui também surpreendido. A base do que eu pude perceber, a partir dos relatos individuais que eu estava fazendo, o que era? Eram pessoas que haviam empobrecido nos últimos anos, né? Eu lembro de um agente imobiliário no Rio de Janeiro, que eu reproduzo no livro, que ganhou uma grana no período petista, e que depois, a partir de 2015, quando o boom imobiliário no Rio decresce, ele perde o emprego, né? Ele tem umas outras desventuras individuais, o que sobra para ele é para ele comprar 2 carros de luxo, dirigir um e terceirizar o outro, né? E esse cara está com raiva e frustrado. Isso é a história, a pré-história que explica o que a gente passou nessas últimas eleições, eu acho. Esse cara frustrado, com raiva, que ele não sabe de quê. Obviamente tem uma imprensa, ele está dizendo ele o tempo todo que é a corrupção do Estado, é a política, ou seja, criminalizar a política, né? Ele tem do outro lado a pregação do mercado, que também está em todos os lugares, está em todas as propagandas, dizendo que ele tem todas as chances, basta que ele queira, e que se ele fracassa, a culpa é dele, né? Põe esse drama na cabeça de alguém. Foi isso que eu tentei fazer, para compreender, né? Ora, se você
como você não tem a inteligência do que está acontecendo, que é complexo, né? E as pessoas normalmente não têm essa inteligência, né? Quer dizer, a sociedade, o funcionamento dela é muito complexo, né? A maior parte das pessoas que estudam a sociedade não a compreendem adequadamente, inclusive. Quer dizer, imagina o leigo, ele recebe da imprensa, né? Mais do que a universidade, a escola, a imprensa é fundamental. A gente não tem imprensa, pessoal, né? Imprensa é diversidade de opiniões. A gente nunca teve isso aqui. A gente sequer tem um padrão de comparação, né? A democracia não é o voto só, é o voto consciente. E você só pode formar a sua consciência se você tem pelo menos duas opiniões contrárias, para que você possa ter a sua. Isso jamais aconteceu entre nós. É uma imprensa de uma opinião só, como vocês sabem, não é isso? Quer dizer, é apenas uma visão de mundo. Esse cara, então, não tem a inteligência do que aconteceu para ele. Ele tem duas opções aí. Ou ele aceita, né? Ou seja, o sistema que entrou, foi um sistema muito mais desumano, explorador, empobrecedor e desempregador. Ele não sabe disso. Todas as notícias, o tempo todo, a política, no caso do Rio, no caso de onde ele era, Cabral e tal, aquela coisa toda, a sua pobreza está montada a partir disso, que é uma mentira. Ele tem duas opções. Ou ele aceita essa agressividade da frustração, da sua derrota, do seu fracasso. Isso significa, né, você cair no alcoolismo, na depressão, que é isso que acontece. E isso não é uma coisa, isso é um fenômeno de massa, né? A doença da época é a depressão e o alcoolismo, não por acaso. Ou ele pode recanalizar essa agressão que estava dirigida a ele num bode expiatório externo, socialmente aceito, o PT, a política, etc. Tá? Para mim foi isso que essas pessoas fizeram. Elas estavam com raiva, estão ainda, e protestaram como alguém que não tem defesa racional com relação ao que está acontecendo com você, com relação ao mundo. Você não compreende e tem aquela lança jogada no seu peito. Ou você tira e direciona a um objeto externo, ou você tem que enfiar essa lança em você mesmo. Essa é a origem do neofascismo para mim hoje em dia. Né? Esse drama individual. Né? Que é um drama que você vive com você mesmo. Porque você não tem mais um companheiro do sindicato. Não? Tem ainda, eu sei, eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho de vocês. E eu conheci vários nesses últimos tempos. Né? É uma resistência que eu acho que é a coisa mais importante, sagrada, que nós temos ainda hoje, nesse país. É a atividade sindical de resistência. Alguns sindicatos são históricos. Mas a maior parte não tem, como vocês sabem. E aí você está sozinho. Né? Só com o seu drama. O drama foi construído pelo seu inimigo. O que o pessoal deveria ter sabido, e esse eu acho que foi um erro da esquerda. Tá? Eu tenho certeza, pessoal, que se o presidente Lula estivesse lá, ele teria sabido o que fazer e o que dizer. Eu tenho certeza disso. Tá? Pela inteligência emocional, pelo animal político sofisticado que ele é. Ele teria sabido dialogar com o povo e compreendido que o que ele teria que dizer era porque o povo tinha ficado mais pobre e como vencer a pobreza. Não foi isso que foi feito.
sentindo isso com essa lança. Eu estou falando da classe média aí. As condições do povo são muito piores. Não? Eu estudei os muito pobres também, pessoal. 4 anos de minha vida. Que eu não conhecia. Para tentar saber uma coisa, a gente tem que ser humilde, tem que saber que não sabe. E uma coisa que eu aprendi estudando os muito pobres é que, como sempre, a elite e quem domina precisa o quê? Precisa dividir quem ela oprime. Porque é muito mais numeroso, é muito mais gente. Se tiver unido, se tiver solidário, não tem como você oprimir. Mas os pobres entre nós, né? Os novos escravos, que são na maior parte negros ou escuros, mas é um processo de classe que os deixa nessa posição, a inadaptidão escolar, porque o que o capitalismo explora no trabalhador é o conhecimento incorporado no trabalhador, e não a sua energia muscular, como o escravismo. E essa classe, que é quase 40% entre nós, é a que sai analfabeto funcional e não vai sequer competir no mercado de trabalho competitivo. Ele vai vender, como o escravo fazia, a sua energia muscular, como o animal faz. Quer dizer, o animal não vende, mas enfim, ele é explorado do mesmo modo. Faxineira, motoboy, que morre 2 em São Paulo, babá, etc, etc. Tá? Explorado pela classe média. Não é isso? A classe média rouba o tempo dessa classe e a condena, portanto, à miséria eterna. E investe o tempo economizado em curso, outro emprego, etc, etc. Tá? Luta de classe é isso também. E os muito pobres não são só pobres, pessoal. São, antes de tudo, humilhados e subjugados por ideias que foram criadas para oprimi-los. Aí, entre os muito pobres entre nós, e isso é um facão que corta todas as famílias, existe a oposição entre os pobres, entre o pobre honesto e o pobre delinquente, que é o bandido no caso do homem e a prostituta no caso da mulher, nas suas mais variadas formas. E toda família pobre tem essa sombra. E um se odeia. Porque quando você não tem nada, você tem só a moral. Aí você vai se sentir superior ao outro, por conta, né, de uma pseudo-moral construída para lhe oprimir. A gente não entende isso, a gente não entende o comportamento dos pobres. A gente não entende a reação ao ele e não. Foi um belíssimo movimento de mulheres da classe média mais crítica e alternativa. Foi dito depois, é porque a fake news, ela não inventa o mundo. Ela manipula e instrumentaliza ideias e concepções que já existem. E aí, quando você passa aquilo para aquelas mulheres pobres que antes eram contra o fascismo e a sua ética da virilidade, que é a ética dos que não têm ética no fundo, a ética do opressor, da violência, do abuso sexual e de outros abusos. Aí você diz a essa mulher que já é pobre, humilhada e não tem nada, que ela pode dizer que ela é melhor do que as mulheres da classe média, porque elas são mais decentes. Esse apelo é irresistível para quem não tem nada. E o pobre, quando o seu opressor diz que vai matar o seu irmão, chama ele de bandido, ele também se considera superior ao outro.
é uma divisão entre os pobres. Por isso que eu acho que o presidente Lula teria sabido. É uma certeza pessoal minha. Acima dessas contradições de classe, dirimindo essas oposições, que foi o que ele tinha feito antes. E não acirrando. E não explicando ao pobre porque ele ficou mais pobre. E jogando um quadro de uma visão moral da classe média incompreensível para os pobres. A gente não está na Dinamarca. Infelizmente, isso não foi explicado. E esse é o terreno onde mora a força do fascismo entre nós. O fascismo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa massa que ele próprio, quer dizer, o que é que o capitalismo financeiro vai fazer? Ela vai pegar essa massa de pessoas que ele próprio empobreceu e vai manipular as raivas a partir de cima. Não sei se vocês viram aqui, que eu aconselho a vocês, tem um documentário na Netflix chamado Get Me Roger Stone, que é sobre esses caras de direita sacaram, obviamente sem montar o conceito e tudo, que o que o capitalismo financeiro ele monta é uma maioria de pessoas enraivecida pelo sentimento de frustração, raiva, da pobreza e da humilhação, que ele não compreende. E não vai compreender nunca, enquanto a Rede Globo estiver dizendo como é o mundo, como é o Brasil e quem ele é. E manipula a partir de cima essas raivas. Uma luta de classes truncada. Né? Você cria aí uma reação do pobre contra a classe média, mas contra a fração errada da classe média, aquela que é solidária aos pobres. Por exemplo. E aí eu acho que você tem aí, então, por exemplo, vários dos temas que foram, enfim, perguntados agora. O extermínio vem disso, não? Você mata o seu irmão. O que é que a polícia faz? A polícia vem desse mesmo meio. E, obviamente, não é a polícia enquanto tal, porque a classe média e a elite apoia isso, né? É uma classe média, é uma elite assassina. Aplaude o massacre de pobres. Né? Se regozija com isso, goza com isso. Aqui se mata 70 mil pobres ao ano. Isso é o dobro do que na Síria. Mas quer dizer... E você ainda tem um ponto que também foi obra do capitalismo financeiro, que é não só dividir os pobres e jogar um contra o outro, mas também dividir as esquerdas. Foi o que o capitalismo financeiro fez. O pessoal não é imbecil. São diabolicamente inteligentes. Eles se vendem como emancipação. Né? Como é que ele consegue isso? Ele pega uma luta justa, inatacável, por exemplo, das chamadas minorias perseguidas, mulheres, gays, negros, e isola da luta por redistribuição de riqueza e poder, que havia marcado as lutas das classes trabalhadoras nos últimos 200 anos. Você separa e se vende como emancipação. Essa é a pauta progressista do capitalismo financeiro, que a Rede Globo representa. Por isso ela pode se apropriar
apropriado o assassinato de Marielle Franco. Esquece a luta contra a pobreza. Né? É isso que o capitalismo não quer. Ele não quer distribuir renda. Ele não quer distribuir poder. Mas ele pode dizer, você pode ser homem, mulher, branco ou negro, gay ou heterossexual, eu quero explorar você em condições iguais. E funcionou. E funciona. Você separa o que é inseparável. O inimigo que a gente está enfrentando, ele tem muito dinheiro, tem inteligência e tem os meios. É, um pouco isso. Pessoal, a gente está abrindo mais inscrições agora. Quem que está interessado? O Edson. Eu vou fazer até uma pergunta antes, eu vou me inscrever também enquanto mesa, porque na outra vez que eu ouvi lá, naquela que eu falei no Natal, ele tinha falado muito sobre a questão da nova classe média ser um mito. E aí eu gostaria de ouvir melhor essa parte aí da elaboração do GCE. Edson. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Edson, eu sou dirigente dessa casa e sou professor de História. E gostaria de, primeiramente, parabenizar a comissão organizadora, as pessoas da Virgínia e do Marcelo, cumprimentar a mesa, e especialmente ao GCE. Na verdade, não é um questionamento. Eu gostaria de que o GCE falasse mais um pouco de como essa forma de opressão... Meu nome é Paulo Quero, sou geólogo da Petrobras. A minha pergunta se refere mais quando eu comecei a ler os seus livros, me tornei fã, então, A Elite do Atraso, e fala dos mitos brasileiros, né? Mitologia criada a partir da USP de São Paulo. E eu me lembro, até foi meu filho que me passou um livro, sabe, chamado do Tietê, Tejo, Sena, a obra de Paulo Prado. Tá? E nesse livro fica bem claro que a origem dessa mitologia, me pareceu, que vem dessa concepção do Paulo Prado, tá? Da concepção do Paulo Prado, do tio dele, ainda da época do Império, circulando. E eu achei interessante que tu nunca chegou a mencionar nisso, esse livro aí, essa possibilidade. Eu não sei se chegou a considerar isso. Tá? Então, bom, de resto eu não... Eu só gostaria do autógrafo do teu. Então, os dois livros aí. Ele vai no final ele vai ter... Próxima pergunta? É a última escrita? Tem mais? Ah, sim. Pessoal, no final ele vai autografar os livros de quem tem aí, que adquiriu, tá? Boa noite a todos, eu sou a Raquel de Pelotas, sou do Sindicato dos Bancários de lá. A minha pergunta é a seguinte, nós falamos muito assim que os meios de produção não são nossos, né? Nós somos a mão de obra desses meios e nós consumimos, né, tudo que nós consumimos vem dos meios de produção, né, da elite. Seria muito utópico nós pensarmos, né, os nossos meios de produção. Nós temos produtos, por exemplo, oriundos do MST, né, de assentamentos, né, de reforma agrária. Nós temos produtos de todas as áreas, né, que nós poderíamos dizer que são os nossos meios de produção.
E hoje nós nos dispomos a pagar muito para um produto de um meio de produção da elite, né? Nós nos dispomos a pagar caro por alimentos que nós consideramos que nos transmitem que são de qualidade, e na verdade não são. E quando a gente fala em consumir alimentos orgânicos, por exemplo, a gente diz que é muito caro, e não é. Então, a nossa inversão de valores, né, é muito profunda, e eu gostaria de saber se seria muito utópico nós pensarmos nisso, né, em cooperativas de crédito, em meios de produção nossos, e consumirmos até como forma de resistência e de sobrevivência, né, de quem produz dessa forma. O pai que está sentado ali. Meu nome é Igor Pereira, eu sou funcionário da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós ainda estamos fazendo uma reflexão coletiva para tentar identificar a placa do caminhão que nos atropelou. Então, vamos recapitular 2012. 2012, Dilma decide peitar os bancos. Ela fala em discurso que é inaceitável que o Brasil seja a maior taxa de juros do mundo, e a partir daí começa uma política de incentivo à indústria nacional. E, coincidentemente, ou não, surge 2013, onde ela, depois de manifestações bastante difíceis de uma compreensão, de uma interpretação, ela perde a popularidade e passa a haver toda uma contraofensiva que vai culminar com o que a gente já sabe. Então, tu comentaste da questão do perfil da classe industrial brasileira, mas gostaria que tu aprofundasse essa questão, assim. E, finalmente, retomando a pergunta que foi feita anteriormente, assim, não havendo uma fração industrial com um projeto nacional de desenvolvimento, qual é o caminho e qual é o projeto nacional de desenvolvimento possível a partir disso, né, pela esquerda, enfim, tal. Qual é o que fazer? A grande pergunta que Lenin já propunha. Último inscrito? Você? Último inscrito. Boa noite a todos. Meu nome é Elvis Piccoli Vargas, eu sou dirigente de base do Sintramico RS e sou estudante de Direito também. É uma grande satisfação, Gessé, ter a tua presença aqui, sem dúvida. Eu queria aproveitar um exemplo que tu usou do engenheiro que se tornou motorista de Uber, né? Porque eu trabalho na empresa de gás do Estado e eu vi que alguns colegas nossos, engenheiros, também tiveram a posição de ser pró-fascismo, enfim, votar no Bolsonaro. E aí eu me lembro de um conceito que eu aprendi na faculdade sobre pós-verdade, não é? A significância que tu dá para aquele objeto, aquela situação, é muito maior, muito mais importante para ti do que a realidade fática. E a minha pergunta vai nesse sentido. Para que a sociedade saia desse torpor que ela está vivendo, nós vamos ter que passar por mais restrições, ou seja, essa retirada de direitos ela vai ter que avançar mais ainda, ou existe alguma outra metodologia que a gente possa conseguir fazer com que as pessoas acordem para esse momento? Obrigado. Obrigada. Pessoal, agora nós vamos até às 9h20. A gente vai passar agora para o Gessé, para ele responder esse segundo bloco e já fazer o seu encaminhamento final. E depois o Juberley vai fazer um encerramento para a gente. Tá bom? Obrigada. Veja bem, pessoal. A primeira questão é sobre a classe média, a nova classe média, né? Que foi efetivamente uma decisão muito infeliz. Deixe-me dizer um pouquinho o que é que eu acho disso. Eu acho que o experimento de uma política mais popular que a gente teve, ele foi ao mesmo tempo inédito, histórico. Eu acho especialmente enfim, se teve uma atenção pela primeira
primeira vez na história, a esses marginalizados, como nunca houve antes. O público de um Getúlio Vargas, por exemplo, pessoal, era o público era o trabalhador urbano, era a classe trabalhadora. Ninguém nunca tinha olhado os marginalizados, os abandonados, os humilhados. Isso eu acho que foi, enfim, o grande feito do governo petista e do presidente Lula como maior líder popular desse país, na história, para mim. Dito isso, eu acho que a gente tem que aprender algumas coisas. Tá? Eu acho que a esquerda caiu, antes de tudo, por conta dos seus próprios erros. Quando você faz um tipo de ascensão social massiva, como você estava efetuando aqui, você tem que explicar isso para as pessoas. E uma narrativa política, uma narrativa política é você falar das fases. Olha, primeiro você vai eliminar a fome, depois você vai ter um pouquinho mais, depois você vai entrar na escola, depois seu filho vai eventualmente entrar numa universidade, depois isso, depois aquilo. Você não pode entregar para o marqueteiro a política. Você não pode dizer para as pessoas que eram pobres e continuaram pobres, elas passaram de marginalizado para a classe trabalhadora precária. Num país como o nosso, isso é histórico. E isso é o início de uma maravilhosa narrativa política. E você pode dizer, eventualmente, se a gente continuar assim, em 50 anos, a gente vai ser um país decente, maioria de classe média. Não foi isso que foi feito. Foi dito, a renda média aqui, desse pessoal, que é trabalhador precário, é classe média. Primeiro, isso é mentira. Classe não é renda. Esse pessoal não é classe média. Mentira. Você não vai longe com a mentira. Depois, para ser delicado, não foi inteligente. O trabalhador precário no Brasil, se você vai entrevistar esse cara hoje, ele acha que ele é classe média. E o pobre é o marginalizado. E a classe média, que é muito pior, acha que é elite. Esse é o resultado. Não? Pior é impossível. Não? Porque aí é aquele negócio. Quando você diz que você quer taxar os ricos, aí o cara que tem um Jeep Renegade acha que você está conversando com ele. Isso é real, pessoal. A gente está brincando. Mas é, infelizmente, verdade. Não? Quem foi que construiu essa história? Não? A propaganda do PT. Por que isso? Porque eu acho que a esquerda não tem, até hoje, um projeto alternativo para o país, explicitado. O que a esquerda faz quando ela chega ao poder? Ela monta um plano econômico mais inclusivo, não é isso? Aí depois arma os seus inimigos no Estado, não é isso? 500 procuradores elegem o procurador-geral. Aí você tem 50 milhões de votos e você obedece a um cara que tem 500 votos. Não? Percebe isso?
você acha que mudando a economia, por alguma mágica, as pessoas vão compreender que o mundo é outra coisa e quais são os interesses dela? Isso nunca aconteceu em lugar nenhum. O seu inimigo vai dominar no seu lugar, porque os seres humanos seguem ideias. E elas têm que ser claras, começo, meio e fim. E ela tem que ser totalizadora. Tem que mostrar um vínculo, encadeamento de todas as questões. Você pode fazer isso de modo mais simplificado, mas você tem que fazer. Você não pode achar que um sistema, que um novo plano econômico, apesar de ser virtuoso em si, vai ser compreendido. Você não pode fazer como a presidenta Dilma fez, porque eu tenho uma enorme admiração pela coragem dela e por ela ter peitado esse arranjo das elites entre nós. Ela não quis só derrubar o juro, ela quis derrubar a taxa de lucro das parcerias público-privadas, que entre nós é extremamente importante. É como a elite rouba. É a estrada pronta, com dinheiro de todos, e o cara vai lá e aí se beneficia disso. A taxas absurdas. Ela quis mexer nisso, imagine. Isso é o certo? Isso não só é o certo, como é digno dos maiores elogios, e é extremamente corajoso. Ela jogou o seu futuro nisso. Agora, você não pode deixar que a Rede Globo explique isso para a população. Porque você tem que explicar. Não? Tem que montar ideias distintas daquelas. Você não pode ter uma presidenta corajosa assim e deixar que o seu Ministério da Justiça faça as leis que vão depois servir para o seu inimigo botar você na prisão. Por quê? Porque você foi colonizado pelo tema do patrimonialismo. Você acredita nessa bobagem. E ele recobre todo tipo de aliança e interesse mesquinho. Justifica, legitima, moraliza isso. A esquerda não tem uma concepção alternativa do Estado e não tem uma concepção alternativa de como a sociedade funciona. Se a gente não encarar isso de frente, a gente não vai adiante. Cada eleição torna isso mais premente. Primeiramente, tem que perceber o mundo de um modo diferente do seu inimigo. Senão ele mata você. E eu não acho aqui que você não tenha que fazer pactos com frações importantes. Não acho isso. Não? Isso aqui é um capitalista. Tem que instruir essas empresas. Olha, se você é uma empresa de infraestrutura, companheiro, você precisa de um Estado forte. E as empresas de infraestrutura são extremamente importantes num país como o nosso. Elas dão emprego. Agora, você tem que saber para quê. Não? Você tem que fazer uma carta aos brasileiros dizendo que você vai respeitar os lucros da elite, os juros especialmente, mas você pode endurecer o pescoço com o tempo para que daqui a 5 anos o seu encontro e o seu compromisso seja de outro tipo. Você só tem isso, só tem essa perspectiva de tempo
quando você pensa diferente do seu inimigo. Senão você acha que acordos conjunturais vão resolver tudo, ao sabor da conjuntura. Isso não é verdade. Aí você vai ficar completamente dependente da pessoa de um grande líder. É um grande líder? Sem dúvida. O maior que a gente teve. Mas é uma pessoa. Não é uma ideia articulada. Não é uma ideia que vai ter, independente das fragilidades humanas, da morte, da prisão. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente está de frente da gente. Porque todo desafio de construir algo novo esbarra em quê? Esbarra na arrogância. Você achar que sabe. Quando você não sabe. Eu acho que tem uma diferença grande que eu aprendi na minha vida entre ambição e arrogância. A ambição não tem nada a ver com arrogância. Se você quiser fazer coisas de valor, você pode ser ambicioso, mas aí você vai ter que ser humilde. Saber o que você não sabe. Entende? Não sei. Aí aprende. Agora, se você acha que sabe, companheiro, você não vai aprender nunca. Eu acho que essa é a nossa principal desafio, né? Essa arrogância de quem acha que já sabe, que já está montado no cavalo, quando não está. E eu acho também que o principal debate que a gente tem que montar é o debate da corrupção. Porque isso está na cabeça há 100 anos de todo brasileiro. Tem que aceitar o debate. Desconstruí-lo, invertê-lo. É possível e é o único meio. Negando, dizendo que é bom, claro que não. É recriminável, não é isso? Claro, você tem que ser punido. Não é ele que deixa você pobre. Você foi feito de imbecil. Como? Porque aqui tem uma coisa que é milhares de vezes maior, você nem nota, nem sabe, nem sente.